O objeto do nosso estudo de hoje é o Salmo 75. O Salmo 75 apresenta o juízo efetuado pelo Senhor Deus. O juízo final efetuado pelo Senhor Deus. Vamos lá ao verso 1. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste: hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Qual é esse julgamento reto? Esse julgamento de uma forma reta. É o julgamento final, é o juízo final, é a destruição do mal. Veja, vou julgar retamente. No mundo nós estamos acostumados com juízos tortos, com juízos que não fazem o juízo, na verdade, não implantam a justiça, com juízos corruptos, com juízos de suborno, com juízos que privilegiam os ricos em detrimento dos pobres, com juízos que privilegiam os poderosos. Mas agora o Senhor vai julgar corretamente. Vou ler a partir do verso 3. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos, não chegais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha, ou seja, contra Deus. Soberba, arrogância, insolência. Essas são as características do mundo, essas são as características dos seres humanos que não andam segundo a vontade de Deus. Como vai ser então esse juízo? Veja o texto da nossa lição. Uma das coisas que Deus corrigirá no juízo será a apropriação indevida de poder que ocorreu no mundo caído. As pessoas não vivem para os outros, nem para a glória de Deus, mas para si mesmas. A humanidade sofre as consequências de crer que não existe significado ou padrão moral objetivo no universo. Segundo o filósofo ateu Friedrich Nietzsche, a vida não tem sentido, mas devemos inventá-lo e fingir que o universo existe para o nosso benefício. Cada um se comporta como se fosse um Deus. Uma vida de egoísmo, uma vida de egolatria, onde nós, os seres humanos, julgam-se deuses. A sociedade perdida, uma sociedade sem sentido. A filosofia de Nietzsche, chamada niilismo, prega o seguinte: a vida não tem sentido. Ela recusa as crenças e as convicções. Ela é a negação dos valores morais, políticos e estéticos. É a redução ao nada. É o aniquilamento total. É uma vida sem sentido. Veja lá ainda o verso 7 agora, falando do juízo de Deus. Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, sorvem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. Aqui o profeta usa, o salmista, usa a mesma figura que o profeta usa também de um cálice de vinho, o vinho da ira de Deus, por conta desse mundo tão afastado dos valores que o Senhor dá. Apocalipse 14, 10, diz assim: beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira. Quem é que vai beber desse cálice, do cálice da ira de Deus? São os incrédulos, são aqueles que adoram a besta e vão receber o seu sinal. Essa mensagem de Apocalipse 14, 10 faz parte da terceira mensagem angélica. Apocalipse 14, de 6 a 10, apresenta as três mensagens angélicas. Primeiro, temer a Deus como Criador e adorar aquele que fez o céu e a terra, porque é chegada a hora do seu juízo. A segunda mensagem é a queda da Babilônia espiritual, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da sua prostituição. Veja, a Bíblia usa muito essa figura do vinho. O vinho como falsas doutrinas, o vinho da ira da sua prostituição, ou o vinho da ira de Deus, ou seja, a total oposição de Deus ao mal e ao pecado. Veja ainda, agora, apesar desse juízo, com esse juízo, o juízo sobre os ímpios, esse juízo também vai vindicar aos santos,
vai vindicar os filhos de Deus. Verso 8 e 9, aliás, verso 9 de Salmo 75. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. O que vai fazer o julgamento de Deus? O julgamento de Deus vai justificar os seus filhos. Vai justificar aqueles que foram perseguidos por um mundo de pecado, mas vai também punir os ímpios. Vai abater as forças dos ímpios. Algumas traduções dizem assim, os chifres. Nós já vimos, chifres são símbolos de poder político. Mesmo diante dos problemas, somos chamados a ter esperança e não julgar o futuro pelos eventos atuais. É fácil desesperar ao ver os pilares da civilização sendo corroídos pelos incrédulos, que defendem ideias antibíblicas a respeito de Deus. Os valores morais são atacados, mesmo em questões tão fundamentais quanto o fato de que Deus criou um ser humano como homem e mulher, com o sexo masculino e feminino. Práticas imorais das quais muitos teriam vergonha de falar, mesmo em particular, são elogiadas publicamente. O mundo vai de mal a pior, conforme 2 Timóteo 3, 1 a 5. Isso mesmo, irmãos. E à medida que o tempo passa, nós vamos vendo que aquilo que era pecado, aquilo que era reservado, que ninguém falava, hoje fala-se livremente. Você já deve ter visto casais de mesmo sexo, ou mais ainda, casais múltiplos, vários maridos, várias esposas. Não tem nada a ver com a Bíblia. O Senhor Deus criou homem e mulher e fez um matrimônio de homem e mulher. Mas isso que não se falava no passado, hoje se fala abertamente, se defende. E mais ainda, se critica aqueles que não aceitam dessa maneira. Aqueles que não aceitam dessa maneira são chamados fundamentalistas, retrógrados, fascistas. Sabe, irmãos, o Senhor Deus vai acabar com essa bagunça desse mundo. E isso está na Bíblia. Veja Timóteo, 2 Timóteo 3, 1 a 5, fala dos últimos dias, que serão tempos difíceis. E eu fiquei até surpreso, irmãos, abismado, de ver a relação de pecados que está lá no livro de Timóteo, na segunda carta a Timóteo. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, cruéis, caluniadores, sem domínio de si, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, ou seja, vaidosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe o poder. Foge destes. Características dos seres humanos, características da nossa sociedade. Aqui dezenas de más características que são praticadas pelos seres humanos. 2 Timóteo 3,13 diz ainda assim, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Sabe, irmãos, a Bíblia não apresenta um futuro promissor para a nossa terra nas condições que ela está hoje. Mas o futuro promissor é somente com a volta do Senhor Jesus Cristo. Bem, mas tem uma pergunta para meditar na nossa lição. Devemos fazer nossa parte para tentar melhorar a vida dos outros. Apesar disso, por que é importante lembrar que todas as coisas serão consertadas unicamente após a destruição do mundo atual e sua recriação sobrenatural? Sabe, irmãos, nós sabemos que o mundo vai de mal a pior, mas então por isso vamos deixar rodar? Não, devemos atuar socialmente, devemos atuar pessoalmente, devemos atuar politicamente para tentar melhorar as condições do mundo. Ainda que essas melhoras sejam somente paliativas, porque a melhora final, a solução final, a resolução final será através da volta do Senhor Jesus Cristo. Somente a volta de Cristo resolverá a desesperadora situação do nosso mundo. Mas a Bíblia nos alerta disso.
Está escrito para o nosso ensino. O Espírito Santo nos ensina isso, para que a gente tenha esperança. Para que a gente não tenha esperança nesse mundo, nos governos desse mundo, nos políticos desse mundo, nas ONGs, mas que a gente tenha esperança somente na volta do Senhor Jesus Cristo, que vai restaurar todas as coisas. E quando o Senhor Jesus Cristo voltar, eu quero também ser restaurado. Eu quero que cada um de nós seja restaurado. Nós não podemos, irmãos, ficar do lado do mundo que vai ser destruído, do mundo que é inimigo de Deus, mas devemos ser amigos de Deus. Amigos de Deus fazem o que o Senhor manda. E é essa que deve ser a nossa vida, essa deve ser o nosso testemunho. Nós devemos atuar socialmente para melhorar as condições do mundo, a condição das pessoas, minorar as necessidades das pessoas, atender aos pobres, aos necessitados. Mas nós devemos, irmãos, estar prontos e saber que o Senhor Jesus é que vai resolver tudo. E quando Ele resolver tudo, eu quero estar do lado daqueles que vão estar salvos. Eu quero que você também esteja lá. Deus abençoe a cada um de nós.